Então vamos analisar agora o comportamento em frequência desse circuito baseado em amplificadores operacionais, AMP-OPs. É um circuito considerado ativo, visto que os AMP-OPs são construídos internamente usando transistores e o elemento em si é alimentado por tensão V mais e V menos. Mais 12 menos 12, 12, 0, dependendo do tipo de amp-op com o qual nós estamos lidando. A princípio, nós vamos lidar com o amp-op ideal, que não sofre saturação, ou seja, ele pode gerar uma amplificação infinita. Tá? Na vida prática, a alimentação vai definir os limites operacionais de tensão de saída que ele vai gerar, podendo ou não levar à saturação. A princípio, essa configuração pode parecer estranha, mas nós vamos nos basear das propriedades de impedância de entrada e saída do nosso amp-op. Essas propriedades fazem com que eu possa considerar uma divisão em dois estágios, sendo que este seria o primeiro estágio deste circuito e este seria o segundo estágio do circuito. Por que eu posso dividir assim? Porque não importa quantos componentes eu carregue neste ponto, quantos circuitos que eu coloque, a saída produzida por esse amp-op é mantida fixa. Lembrando que estamos considerando amp-ops ideais. Dessa forma, eu posso analisar qual o comportamento do circuito como um todo até este ponto, e aqui eu vou definir uma tensão A, que será a saída do primeiro estágio e será ao mesmo tempo a entrada do segundo estágio. Então eu vou construir a função de transferência do primeiro estágio e depois a função de transferência do segundo estágio. E vou multiplicá-las em frequência, já que elas estão em cascata. Então vamos começar a escrever a equação. Esta primeira parte da equação para levantar o H de ômega é circuitos ou eletrônica. Tá? Para fazer isso, a gente vai lembrar de algumas propriedades dos amp-ops. A corrente que circula entre o terminal negativo e o terminal positivo é zero. Ao mesmo tempo, a tensão que eu observo neste ponto é devido a que V mais igual a V menos. Ou seja, a tensão V menos é igual a V mais, que no caso é zero. Isto, nessa configuração, é válida para os dois amp-ops. Então eu tenho corrente zero aqui e essa tensão aqui é nula. Então vamos escrever as equações baseado neste princípio dos amp-ops ideais. Esse tipo de relação ocorre porque o amp-op tem ganho infinito na amplificação da diferença entre essas duas tensões V mais e V menos. Tá? Qualquer detalhe sobre amp-op, basta olhar livros de eletrônica na parte ideal dos amp-ops. Então, continuando aqui, vou escrever as equações. Então, primeira equação, tudo em termos de impedância no domínio da frequência. Vem de ômega menos zero, já que eu tenho tensão zero por força dessa V menos igual a V mais, dividido pela impedância do resistor RE1, que é a própria resistência. Isto é igual, então lembrando, esta corrente é igual a esta corrente, porque eu não tenho corrente passando pelos terminais do amp-op. Então eu terei 0 menos a tensão A dividido pelo arranjo paralelo dos resistores e capacitores. Então vou ter RF1 que multiplica 1 sobre J ômega C F1 tudo isso dividido por RF1 mais 1 sobre J ômega C F1. Então, vamos organizar essa equação. Então, terei, vejo que é álgebra aqui.
Só tomar cuidado nas operações. É igual a menos A. Vamos colocar aqui. Então, veja, eu vou passar esse termo que está dividindo para o numerador, naturalmente. Então, eu vou ter RF1, que multiplica J ômega CF1 mais 1, tudo isso dividido por J ômega CF1, dividido por RF1, 1 sobre J ômega CF1. E aqui fica bem evidente, simplificação. Então, eu posso escrever Vin de ômega dividido por RE1 igual a menos A mais RF1 CF1 J ômega dividido por RF ou A dividido por Vin, então primeira função de transferência, será menos RF1 dividido por RE1, e multiplica 1 dividido 1 mais J ômega sobre RF1 é CF1 J ômega. Perceba que já aparecendo um valor 1 aqui, seguido de uma parte imaginária com esses coeficientes. Isso é uma só curiosidade aqui que ocorre. Agora vamos ao segundo termo. A menos 0 dividido por, então veja, A menos 0 dividido pela impedância deste capacitor. Opa. 1 dividido J ômega CE1 igual, de maneira equivalente, 0 menos Vout dividido RF2, 1 sobre J ômega CF2 dividido pelo RF2 mais 1 sobre J ômega CF2. Então veja, arranjo paralelo aqui para essa impedância RF2 CF2. Então o que nós vamos obter? A que multiplica J ômega CE1 igual a menos Vout de ômega. Veja que é parecido com a estrutura que a gente tem aqui, ao invés de menos A, menos Vout. Então, vamos colocar aqui RF2 J ômega CF2 mais 1, tudo isso dividido por J ômega, vou olhar aqui para a gente já não se perder, CF2. Tudo isso dividido por RF2, 1 sobre J ômega CF2. Naturalmente também temos aqui uma simplificação. Então o que nós vamos obter agora será, então veja,
eu vou ter este termo dividido por A igual menos J ômega C E1 dividido por este termo aqui que passa pelo outro lado. Então, V out de ômega dividido por A, segundo estágio, igual menos J ômega C. Deixa eu ver se eu coloquei CE1 ou CE2. CE2. Então vamos só corrigir aqui para a gente não errar posteriormente. CE2. CE2. Dividido por tem mais um termo. Opa, RF2 aqui. Vamos colocar direito. RF2, CF2, J ômega. Tudo isso dividido por 1 mais RF2, CF2, que multiplica J ômega. Então veja, concluí agora os dois estágios e naturalmente V out de ômega, segundo estágio dividido por A, multiplicado pelo primeiro estágio, A dividido por V1 de ômega. Isto gera o nosso H de ômega, que é descrito por sinal negativo com negativo positivo. Então, eu vou ter RF1 sobre, vou colocar aqui, acho que não vai dar espaço. H de ômega mais RF1 RE1 que multiplica RF2 CF2 J ômega dividido por 1 mais RF2, vou colocar pelo primeiro, RF1 CF1 J ômega, 1 mais RF2 CF2 J ômega. E essa é a função transferência completa do circuito. Eu já de antemão percebo algumas coisas. Note que eu já observo o valor 1 e o valor 1 aqui. Isso já vai facilitar a nossa fatoração, porque eu não preciso multiplicar aqui, aplicar a distributiva para depois fatorar e retornar. Então vamos aplicar os valores. Aplicando os valores, o que nós vamos ter? Deixa eu observar aqui os valores. RE1 com RF1, 160 os dois. Então, vou ter unidade nesse termo. RF2, CF2. RF2, CF2, 160 mili. Então, teremos 160 mili e multiplica J ômega dividido por 1 mais RF1 CF1, RF1 CF1, 16 mili, naturalmente 1 mais 160 mili, J ômega. Então, novamente, eu tenho quase tudo pronto. Só que eu não tenho um valor dividir no J ômega.
mas ele na verdade está escondido, vamos dizer assim. Eu posso observar que esse 16 milli ele pode se transformar em 1 sobre 16 milli e manter o mesmo valor associado ao coeficiente j ômega. E aí eu ganho o meu valor de A, que divide o j ômega, como a gente conhece. Então, vou fazer isso também aqui para o numerador, já que a gente já definiu o comportamento derivativo deste termo. Então, eu terei j ômega dividido. Vamos colocar aqui. 1 sobre 160 milli, 62.500, dividido por 1 mais j ômega sobre 62.500, 1 mais j ômega sobre 6.250. Então vejam, rapidamente a gente consegue construir a estrutura pronta para o diagrama de Bode no caso desses circuitos, certo? Algo que eu quero que vocês fiquem atentos. Esse valor aqui, que a gente viu que é o nosso RCF2, indica que vou colocar aqui em outra cor, só para uma relação interessante. É 1 sobre RF2CF2 é exatamente o nosso valor, 62.500. Então, esta expressão 1 sobre RF2CF2 vai se tornar uma frequência de corte, porque a gente sabe que o diagrama de Bode dessa estrutura em colchetes tem dois comportamentos, um antes e um depois em magnitude. E essa frequência acaba sendo relacionada com o circuito eletrônico que a gente tem por essa relação. Da mesma forma, este outro valor aqui, 1 sobre RF1CF1, que é no nosso caso o 62.500, se torna outro ponto interessante de mudança de comportamento no diagrama de Bode. Tá? A gente depois vê esses fatos no circuito. Bom, agora o que nós vamos fazer é construir as tabelas associadas a cada um dos termos. Vamos enumerá-los. Termo 1, termo 2 e termo 3. Veja, o fator 3 vai ter a mesma tabela que o fator 2. Outra coisa que eu quero que a gente deixar claro é que essa porção que eu estou achurando tem a ver com o estágio 2. Essa porção que eu estou achurando tem a ver com o estágio 1. Então vai ser fácil a gente avaliar no diagrama de Bode a influência de cada estágio. Só estou fazendo algumas marcações. Então vamos começar aqui com a nossa tabela do subsistema 1. H1 de ômega, J ômega dividido por 6.250. Nós já vimos esse tipo de situação quando avaliamos um derivador com o fator de amplificação. Então, vamos começar. Não me lembro daquela tabela. Vou construí-la novamente. Então, veja, processo bem sistemático para a gente encontrar a curva da resposta em frequência, a curva da função de transferência magnitude de fase.
Então veja, quando ômega é muito menor do que módulo de 6.250. Costumo colocar módulo para nunca esquecer dessa situação. Nessa situação, o que eu terei é j ômega sobre 6.250. Eu não tenho uma parte real que absorveria essa parte imaginária. Módulo de ômega sobre 6.250. Em magnitude, note, o valor do numerador está diminuindo sistematicamente à medida que eu reduzo décadas. Então eu vou transformar esse número num valor muito pequeno, próximo de zero, de tal forma que eu tenha menos infinito. A questão é, como é que eu atingo esse menos infinito reduzindo a frequência? Então vou colocar alguns valores notáveis. Ômega igual a 625.000. Isso implica em 20 log 10 de 625.000 dividido por 6.250 e obtenho aqui menos 40. Outro valor, ômega. Veja que eu estou fazendo na direção da frequência de referência. Então, uma década agora. Opa, desculpa, eu fiz errado aqui. Aumentei aqui. Só refazer as contas aqui para a gente não cometer erros. Então, veja. Uma década abaixo, 625. 2 décadas, 62,5. 62,5 menos 40. (625) 20 log 10 625 sobre 6.250, ou seja, 1/10 menos 20. Então veja, eu me afasto da frequência de referência a uma razão de menos 20 dB por década. Eu me aproximo da frequência de referência a uma razão de mais 20 dB por década. Número puramente imaginário, mais π sobre 2. Na frequência de referência, ômega igual a módulo de 6.250, eu tenho um número complexo J em módulo 1, magnitude dB0 e puramente imaginário π sobre 2 positivo. Agora eu vou me afastar aumentando de década em década a frequência, a partir da minha frequência de referência, que é muito maior. Quando é muito maior, eu continuo com o mesmo número complexo sendo gerado. Magnitude módulo de ômega 6.250. Note que esse valor eu podia transcrever essa estrutura aqui, porque quando eu substituir, eu vou ter o 1, nitidamente. Agora eu vou me afastar aumentando a magnitude. E eu quero saber com que razão eu vou fazer isso. Quando ômega é 62.500, eu vou ter 20 log 10 de 62.500 sobre 6.250. 20 log 10 de 10, mais 20. E ainda tenho dúvidas, quero confirmar para 2 décadas acima. Veja, eu estou fazendo vários cálculos que não são tão necessários assim. Uma vez que eu pegue o jeito de construir essa tabela, eu poderia, por exemplo, me restringir apenas a uma década acima, uma década abaixo, para ter a visão geral de que eu tenho em magnitude um crescimento de mais 20 dB por década em que eu avanço a frequência.
Então veja, aqui eu, particularmente nos valores negativos, menos 40 e menos 20, eu fiz nesta orientação para seguir um aumento da frequência. Dá para poder ver o comportamento da curva. Bom, agora vamos fazer o segundo sistema. O segundo fator, desculpe. O segundo fator, H2 de ômega, 1 dividido por 1 mais J ômega dividido, vamos só checar o valor para não confundir, 62.500. Mesma coisa, não me lembro de como montar a tabela que vai gerar o diagrama de Bode. Então, valores de ômega, H de ômega, módulo de H de ômega, módulo de H de ômega em dB e fase de H de ômega. Então, valores muito menor do que a referência deste fator, igual a 62.500 e muito maior do que módulo 62.500. Reforço, coloco o módulo por uma questão de sempre lembrar que é o módulo do valor que está no denominador de J ômega, certo? Esse sinal mais e menos, ele se ajusta de acordo com o próprio valor. Então não tem muita dúvida aqui na hora de exercer, de definir essa frequência de referência. Tá? Por quê? Porque o intuito é sempre, ou eu tenho 1, ou eu tenho um número puramente imaginário. É essa a sequência. E aqui eu reforço, sempre 1. Se o número imaginário é negativo ou positivo, isso é, vamos assim, é relevante para formar a fase, mas não vai nos afetar aqui nas decisões de qual frequência utilizar. Então, quando muito menor, o número h de ômega se torna aproximadamente 1, em magnitude 1. 20 log 10 de 1, 0. Fase de um número real positivo, 0. Então, veja, a primeira linha é a mesma que a gente vem obtendo nas definições de diagrama de Bode, com valores bem maiores. Se eu comparar o exercício anterior com este, notem a diferença de magnitude nessa primeira coluna, mas os mesmos valores nas demais. Esse é o princípio, justamente porque eu estou utilizando a referência do valor que divide J ômega. Quando é igual, eu vou ter 1 sobre 1 mais J, 1 sobre raiz de 2, ou raiz de 2 sobre 2, preferirmos, menos 3, e o número π sobre 4 negativo. Negativo por quê? Fase de 1 menos fase de 1 mais J. 1 menos π sobre 4. E finalmente, muito maior, agora eu vou me aproximar de J ômega sobre 62.500. Note que eu estou colocando aproximado nessa linha diferente desta, que é igual, porque eu não tenho a supressão da parte real. A parte real não é absorvida para essa parte imaginária. Então eu vou ficar com módulo de ômega por 62.500. Isto vai a menos infinito. Por quê? Já que o numerador... Opa, esqueci aqui, desculpem aqui, gente. Aproximadamente 1 dividido por J ômega sobre 62.500. 62.500 dividido por módulo de ômega. E este sim vai a menos infinito. Porque esse denominador está crescendo progressivamente e gerando um número próximo de zero. Não zero, mas próximo para dar menos infinito. Aí eu vou ver com que razão eu vou ter esse decaimento. Note que o menos 3 já me dá um indício de que valores que eu vou obter aqui. Então, ômega igual a 625.000. Isso produz 20 log 10
de 62.500 por 625 mil. E naturalmente isso aqui dá menos 20. Para ômega igual a 6.250.000, mesmo sendo um valor estupidamente grande, 20 log 10 de 62.500, 6.250.000 menos 40. Ou seja, independente da magnitude desses valores, por conta do efeito de multiplicar por 10 subir uma década, eu continuo tendo menos 20 dB por década. Então note, todo conceito do diagrama de Bode é avançar em décadas. Isso faz com que tenha relações múltiplas de 10, gerando valores menos 20, menos 40 dB, como a gente verifica aqui. Terceiro sistema, ou melhor, terceiro subsistema. Este aqui não exige construir um diagrama de Bode, uma tabela. Por quê? Se eu comparar a sua estrutura, eu vou verificar que ela é a mesma estrutura do sistema 2. Então veja, a única diferença do sistema 3 para o sistema 2 é esse valor que afeta unicamente a primeira coluna da tabela. Então, se eu mudar essa primeira coluna de 62.500 para 6.250, eu tenho os mesmos valores. Opa, aqui faltou um valor, né? Puramente imaginário, J no denominador, menos π sobre 4, menos π sobre 2, desculpe. Então veja, a tabela independe dos valores efetivamente. Claro que ela é construída a partir dos valores, mas como eu uso a referência, o valor que está dividindo do J ômega, a coluna 2, 3, 4 e 5 é a mesma, sempre. Certo? Mesmos valores resultantes finais. Então, agora estamos aptos a construir o diagrama de Bode deste sistema composto de 3 estágios. Não 3 estágios, 3 fatores. Tá? O circuito tem 2 estágios e nós decompomos esses 2 estágios em 3 fatores para plotar o diagrama de Bode. Então vamos trazer a nossa grade para podermos fazer a plotagem. Então, começando aqui, vamos primeiro definir que nós temos módulo de H de ômega em dB nessa primeira grade e a fase de H de ômega em radianos nessa segunda grade. Frequência radianos por segundo. E agora vamos observar os valores que nós temos nos 3 fatores. Então veja, 6.250, 62.500, 6.250. Então tem basicamente 2 valores de referência. Então, 6.250 pode ser escrito como 6,25 vezes 10 na terceira. 62.500, 6,25 vezes 10 na quarta. Esse exercício foi construído com valores que geraram esses tipos de resultado, a mesma mantissa, tá? Por conta dos valores que a gente tem para os resistores e capacitores. Então vamos observar aqui o que nós temos. Expoente 3, expoente 4. Significa que eu preciso de 2 blocos para representar esses valores individualmente. Adicionalmente,
como a gente sabe que eu preciso sempre tratar de uma década antes e uma década depois de cada valor de referência, significa que para representar o diagrama de Bode de 6.250, eu vou precisar trabalhar com blocos na potência 10 na 2 e 10 na 4. 10 na 4 já disponho, 10 na 2 eu vou precisar considerar. E o 62.500, para sua plotagem do diagrama de Bode, eu vou precisar de blocos na potência 10 na 3 e blocos na potência 10 na quinta. 10 na 3 já tenho, 10 na quinta não preciso. Então, diante disso, ou eu ploto o diagrama de Bode de todo o circuito nessa região, ou nesta região. Aqui é uma questão de escolha totalmente estética. Então, eu vou optar por utilizar os 4 últimos blocos. Lembrando, não poderia começar plotando aqui, por exemplo, o 6.250, porque precisar de um espaço extra para o 62.500. Então, veja, a gente simplesmente visualiza os números para poder fazer essa escolha sem grandes dificuldades. Outra coisa que vamos fazer é desconsiderar os dígitos depois da vírgula, para que todo mundo plote de maneira idêntica e não tenhamos problemas para aproximação entre duas barras, certo? Então vamos começar aqui. Então veja, vamos começar a marcar a sexta barra de todos os blocos. Então começando por este aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nesta posição, eu tenho o valor 6.250. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa posição, 625. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa posição, 62.500. E finalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 625 mil. Só para a gente ter essa referência. Sexta barra. Aqui só checar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui. Sexta barra está aqui. Acabei apagando as duas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos só checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, marcado aqui, temos condições agora de fazer a plotagem sem dificuldades. Bom, então vamos lá. Vamos começar com o primeiro sistema. No primeiro sistema, nós vamos ter uma reta, começando uma década acima, uma década abaixo, passando por menos 20, 0 e mais 20. Então, tenho 3 pontos suficientes para fazer a plotagem. Então, 6.250. Vamos fazer a marcação aqui. Faltou a gente definir aqui a escala. Então, vou considerar 0 dB nesta linha. Vou considerar mais 20 nesta linha e menos 20 nesta linha. Fase, vou considerar o 0 nesta linha central, mais π sobre 4, menos π sobre 2. Π sobre 4. Note então que esta linha e esta linha são respectivamente mais π sobre 2, menos π sobre 2. Alguns alunos às vezes cometem o erro, né, o deslize de colocar menos π sobre 2 nesta linha. Aí o gráfico perde a escala e aí começa a cometer erros, certo? Então vamos lá, vamos puxar as nossas retas para inserir o comportamento. Antes de puxá-las, vamos só marcar fazer a marcação dos pontos. Então eu tenho 6.250, 625, onde eu tenho menos 20 dB, e 62.500, onde eu tenho mais 20 dB.
Então tem que passar uma reta passando por esses pontos. Vou ajustar a reta. A gente faz com uma régua. E vou expandi-la aqui. Vou colocar uma espessura diferente. Então veja, esse é o comportamento para o termo derivativo. Vamos fazer a mesma coisa para magnitude, para a sua fase. A sua fase eu não vou marcar os pontos porque eles são diretos. Uma reta passando em π sobre 2. Vamos só confirmar isso. Veja, π sobre 2, π sobre 2. E aqui faltou, só lembrar aqui, puramente imaginário, mais π sobre 2. Então, vou simplesmente construir uma reta aqui no topo. Π sobre 2, certo? É só a cor aqui. Esse aqui. Ok? Então veja, bem simples de obter o nosso resultado. Opa, a coloração está trocada, esse azul aqui. Então veja, bem simples de traçar nossa figura. Agora vamos lidar com um dos outros dois sistemas. Eu vou começar com o sistema 3. Tá? Por quê? Se eu observar esses 62.500, veja, esta parcela amarelada diz respeito a um dos estágios do nosso circuito, ao segundo estágio. Então eu vou plotar este termo 3 para a gente já, de maneira preliminar, avaliar o efeito do segundo estágio. Então veja, vamos usar a tabela, agora a gente vai usar a referência, novamente, continuar com a 6.250. Então se eu observar na tabela, eu vou ter magnitude 0 até a frequência de referência e vou diminuir menos 20 dB por década a partir da frequência de referência. Então, vou fazer aqui numa outra cor para a gente não se perder. Então, usando o mesmo ponto aqui, eu vou ter até 625, 0, e a gente prolonga a assíntota passando por 6.250. Aqui eu tenho menos 3 dB, mas eu vou ignorar esse valor, porque eu quero comportamento assintótico, o encontro das assíntotas. A segunda assíntota vai passar por este valor. Tá? E se eu quiser ainda uma terceira referência, menos 40 dB passa por esse ponto. Então, se eu unir a reta que parte desses dois pontos, elas vai se encontrar com a reta que parte desse ponto em 0 dB para 6.250. Então vamos inserir aqui a nossa reta. Então tem um comportamento assintótico que se prolonga até este ponto. E a partir desse ponto, um comportamento assintótico representando o nosso 20 dB por década. Eu vou extrapolar aqui, só para a gente visualizar bem o resultado. Vamos ver se a precisão aqui está boa. Agora, a fase, mesmo conceito, mesma ideia. Nós temos, vamos só observar a tabela, 0, π sobre 4 negativo, π sobre 2. Então eu tenho uma constante π sobre 2 negativa a partir da frequência uma década acima da referência, e 0 até a frequência de referência, até uma década abaixo da frequência de referência. E na frequência de referência, menos π sobre 4.
Então, nossa frequência de referência 6.250 para o sistema 3. Então, vamos colocar aqui. Π sobre 4 negativo. Sexta barra, 0. Sexta barra, π sobre 2 negativo. E agora construir as nossas assíntotas, que são em número de 3. Primeira, começando de algum ponto no extremo da grade, chegando até 625. Depois, começando uma década acima, menos π sobre 2. E conectando estas duas assíntotas, passando por π sobre 4 negativo, esse comportamento. Vamos ver a precisão. Pronto, obtivemos agora, com muita tranquilidade, a nosso diagrama de Bode do sistema 3. Então, vou colocar aqui. 3, esse aqui, 3. Tá? Vou colocar subsistema 1, subsistema 1. Bom, observando, se eu tivesse que obter o sistema, a diagrama de Bode do segundo estágio seria somar essas curvas. Note, somando essas curvas, eu teria 0 mais azul, azul, comportamento indo até esse ponto. E somando as duas curvas a partir desse ponto, eu teria elas se cancelando, 0. Observando a resultante, eu noto que o segundo estágio é 1 passa alta. Eu deixo passar as componentes de alta frequência acima de 625, de 6.250 e anulo todas as componentes progressivamente a uma razão de 20 dB por década, abaixo de 6.250 radianos por segundo. Então a gente pode escrever aqui que o segundo estágio é 1 passa alta. E essa frequência 6.250, né, pode ser controlada manipulando o resistor ou o capacitor. Então, se eu pusesse um potenciômetro onde eu tiver RF2, então vamos ver no circuito rapidamente. Então, se eu colocasse um potenciômetro aqui, eu regularia a frequência de corte, certo? Então, só para a gente ter em mente esse tipo de operação. Bom, agora vamos fazer o último estágio, que é o primeiro estágio, desculpe. E o primeiro estágio está ligado ao subsistema 2. Então, o subsistema 2 tem como referência a frequência 62.500. Isso significa que eu vou pegar a curva vermelha e transladá-la na horizontal até que este ponto de mudança de comportamento seja posicionado em 62.500. Então, vamos começar a marcar aqui os pontos. 62.500, 625.000 e o próprio ponto uma década abaixo da referência. Então, tenho 3 pontos, suficiente para representar o diagrama de Bode, que é 0 para esse subsistema até a frequência 62.500 e a partir dela caindo a uma razão de 20 dB por década, passando pelo ponto menos 20 em 625.000. Então veja, bastante tranquilo a nossa operação. Esse é o sistema, subsistema 2.
certo? Então vamos agora fazer o equivalente para a curva vermelha na fase para obter a curva azul. Então veja, as minhas referências passam a ser agora uma década abaixo em 6.250, frequência de referência em 62.500, uma década acima em 625.000. Obter a nossa reta. Até uma década abaixo, de uma década abaixo até uma década acima, passando pela frequência de referência em menos π sobre 4. E só reposicionar aqui, né? Uma década acima, menos π sobre 2, comportamento assintótico. Então aqui eu também tenho subsistema 2 representando a curva verde. Então agora tenho todas as curvas, não tenho mais subsistema para plotar individualmente. Resta agora nós plotarmos a resultante. Então vamos da esquerda para a direita, aumentando progressivamente a frequência, somando curvas gráficas. Então vamos começar. Se eu somar as três curvas até 6.250, eu vou obter a curva azul como resultante. Então vou obter a curva azul, fazendo outra coloração com outra espessura. Então a resultante do sistema segue o perfil da curva 1. Deste ponto em diante, eu vou ter curva azul cancelando vermelha, como a gente já discutiu um pouco antes. A curva verde não tem efeito ainda sobre o sinal de entrada para componentes até a frequência 62.500. Dessa frequência em diante, azul cancelou vermelha, fico somente com a verde. E a verde decide o comportamento do sistema a partir dessa frequência. Então veja, se eu observar esta resultante, eu noto que, primeira coisa, só colocar aqui a curva verde, primeiro estágio, se eu observar o primeiro estágio que tem este perfil, eu noto que ele deixa passar tudo sem modificação até a frequência 62.500 e ele começa a atenuar a partir de então. Passa, baixa. Não é ideal, naturalmente, nenhum dos dois são ideais, mas a gente consegue entender o que aquele circuito faz. Então esse valor 62.500 é controlado pelos resistores e capacitores do primeiro estágio. Olhando apenas a magnitude, eu constato que se trata de um filtro passa-banda, com frequências de corte entre 62.500 e 62 entre 6.250 e 62.500. A largura de banda é diferente entre essas duas frequências, a frequência central, a média entre essas duas. Tá? A média, claro, não está no ponto médio, a média está um pouco mais deslocada para a direita, mais próximo dessa frequência 62.500. Mas só para a gente entender o comportamento. E, finalmente, vamos agora lidar com a resultante da fase. Mesmos princípios, vamos somar curvas da direita para a esquerda para obter a resultante. Então veja, somando todas as curvas até a primeira mudança de comportamento de uma delas, curva vermelha, nesse ponto, eu tenho a resultante sendo π sobre 2 mais 0, que dá π sobre 2.
esse ponto. Baixar ela um pouco. Fazer mais espesso. Então, essa espessura que eu faço diferente, vocês vão fazer, por exemplo, a caneta ou reforçando o grafite. Tá? Procurem fazer traços leves para as curvas intermediárias, tá? Fazendo essas anotações para a gente poder identificar os resultados intermediários parciais de vocês. Agora vamos inserir outra reta. Então vejam agora, eu tenho agora a influência apenas da vermelha que está mudando. Então eu continuo π sobre 2 mais 0 mais esse decaimento. Então eu vou decair, subtrair dessa curva preta, ou do valor π sobre 2, progressivamente essas diferenças. E veja que nesse ponto eu tenho π sobre 4. Então, quando eu chegar nesse ponto, eu devo ter subtraído π sobre 4 do π sobre 2. Então, começando nesse ponto, eu obrigatoriamente chegarei neste ponto π sobre 4, porque a subtração das curvas me diz exatamente isso. Agora eu tenho uma dificuldade, porque se eu não tiver, por exemplo, um transferidor para ângulos, eu não terei condições de saber exatamente como é que será a inclinação a partir daqui. Se eu calcular este ângulo, eu posso projetar esse ângulo para cair a uma razão mais forte, ou seja, 2 vezes esse ângulo teria que ser colocado aqui para a gente fazer a plotagem. Então, o que eu vou fazer? Lembrando que as curvas são contínuas, eu vou começar agora da direita para a esquerda, porque a fase sempre termina com valores constantes. Então, se eu somar π sobre 2 menos π sobre 2 menos π sobre 2 dá menos π sobre 2, a resultante obrigatoriamente tem que chegar neste ponto e a partir dele seguir uma reta, seja da curva 3 ou da curva 2. Certo? Eu vou aqui reposicionar aqui um pouco. E vou acertar aqui. Só precisão. Tá? Agora eu vou voltando, então. π sobre 2 negativo cancela π sobre 2 positivo, restando a curva verde, que é por onde a resultante deve seguir. Esse ponto. E como as curvas são contínuas, eu devo ligar esses pontos de tal forma a conseguir obter aquele aumento de ângulo que eu não conseguia partindo desse ponto. Então, conectando esses dois pontos, eu percebo uma inclinação maior na curva. Veja, a inclinação é irrelevante para a gente do ponto de vista de efeitos que o circuito faz. O que eu noto nesse circuito? Primeiro, qualquer sinal de entrada cuja frequência seja inferior a 6.250, eu vou ter uma atenuação em magnitude. E eu vou ter avanço de fase dessas componentes até esta frequência. Tá? Esta frequência a gente pode até calcular aqui rapidamente, como está nessa potência, essa frequência aqui, ó. 2,0000, certo? 20.000 radianos. Se eu seguir bem a linha, aproximadamente, né? Todas as componentes cuja frequência é inferior a 20.000 radianos por segundo vão ser adiantadas de maneira, não digo proporcional, mas seguindo a inclinação dessa curva. Então, vou ter componentes que vão ser adiantadas poucos graus, algumas componentes vão ser adiantadas 45 graus, outras serão adiantadas 90 graus. Da mesma forma, a partir dessa componente, eu vou ter atrasos pequenos e grandes, até um máximo de 90 graus. Tá? Então, veja, atraso nessa direção, avanço nessa direção, olhando a curva de fase. Em magnitude, a gente já discutiu, atenuação a partir de 62.500 ou abaixo de
6.250. Somente nessa região eu não tenho nenhuma modificação em magnitude, apesar das modificações em fase. Então veja, nós conseguimos rapidamente, tá? Apesar desse vídeo ser um pouco longo, é mais porque eu procuro mostrar todos os detalhes que estão embutidos aqui. Algo importante que a gente tem que considerar relacionado ao nosso sistema 1. Eu poderia escrever este termo de várias maneiras. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui em verde. Eu poderia ter escrito ele como J ômega sobre 625 que multiplica 1 sobre 10. Então, veja, eu quebraria em dois sistemas, subsistemas, um subsistema constante e um sistema derivador, ou J ômega sobre 1 que multiplica 1 sobre 6.250. E vocês estão vendo que eu posso criar inúmeras combinações. Qual combinação eu vou utilizar? Nesse problema, me favoreceu utilizar esse aqui, a gente não comentou muito. Vamos ver que eu utilizasse esta combinação aqui, J ômega sobre 1 e 6.250, 1 sobre 6.250, certo? Veja, 1 sobre 6.250 vai gerar alguma reta aqui para baixo, certo? Então, a curva constante estaria ok. Só que esta curva, em vez de passar por este ponto, em vez de cruzar a magnitude 0 nessa frequência, teria que cruzar a magnitude 0 em 1. E 1 estaria fora do papel. Então teria dificuldades, porque eu teria o valor 1 sendo representado como 1 vezes 10 na 0, e 10 na 0 não seria um bloco presente nessa grade. Então o que eu vou fazer aqui embaixo é, vamos imaginar que nós venhamos a trabalhar, vou colocar aqui, com esta representação. Tá? Então veja, eu vou redesenhar o sistema 2 e 3 novamente, só para a gente ter este exemplo bem claro. Então, só vou para a gente olhar. E só vou manipular a magnitude, tá? Porque a fase não sofre influência. Tá? Porque já que eu tenho um valor real, 1 sobre 10, tá? Vou voltar aqui. A fase de 1 sobre 10 é 0. A fase de J ômega sobre 625 continua sendo π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2. Então, o único efeito que eu vou ter dessa mudança é em magnitude. Então, vamos olhar as curvas que nós temos, que agora serão em número maior. Teremos 4 curvas. Então, vamos começar aqui. Vou desenhar a curva 2 e a curva 3 rapidamente para a gente. Então, veja que eu vou usar a mesma referência, só estou acelerando um pouquinho, tá? Então, curva 2 aqui até sexta barra. A espessura 2, como a gente tem feito. Vou acertar a coloração aqui. E vamos desenhar o seu decaimento 20 dB por década. Então, passando por esse ponto, passando por este ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vejo que estou fazendo um pouco mais rápido para a gente ter o resultado de maneira bem tranquila. Então veja, já obtive a... Desculpa, essa aqui era vermelha. E agora vamos fazer a outra curva do sistema 3.
Então, sistema 3, uma linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E essa aqui na tonalidade verde. Mesma coisa. Bom, agora vamos fazer em vermelho. Então veja, essa curva agora, no nosso novo modelo, tem que ser transladada para esse ponto. 625. Então vamos fazer uma reta em azul. Vou fazer rapidamente ela aqui, daí a gente faz o ajuste. Ela tem que passar por esse ponto. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou prolongá-la aqui. E agora, a nossa reta 1 desce. Então vamos fazer uma outra reta aqui. Veja, 1 sobre 10 é menos 20 dB. Então tem uma reta aqui. Opa. Vinte log 10 de 1 sobre 10. Vamos colocar aqui uma outra coloração, para distinguir bem. Alaranjado. Opa. Só. Desculpe, só acertar aqui. Formato. Fazer novamente aqui. Resolveu querer desenhar com outra cor. Pronto. Agora eu vou somar essas resultantes. Aqui que dá um pouco de trabalho, mas não é nada complicado. Veja, a questão agora é que eu tenho, primeiro, esta curva sendo alterada pelo perfil desta curva laranja. Então veja, se eu somar essas curvas, por exemplo, vou pegar esse ponto aqui, que é o mais simples, tá certo? Se eu observar, eu vou ter menos 20 da curva laranja, menos 20 da curva azul. Então eu vou ter como resultante o ponto passando, a resultante passando nesse ponto, tá certo? Outro ponto notável que a gente pode utilizar como referência é esse. Nesse ponto eu tenho 0 da azul, 0 da verde, 0 da vermelha, significa que a resultante passa por esse ponto. E finalmente, nesse ponto eu tenho 0 da verde, 0 da vermelha, 20 da azul e menos 20 da laranja. Então a resultante passa por aqui. E assim sucessivamente. Eu vou notar então o que? O comportamento resultante. Vamos fazer a nossa resultante. Ela obrigatoriamente passa por esses pontos, atingindo esse ponto.
Agora, daqui em diante, mesma ideia. O que eu vou ter? 20 negativo da vermelha, 20 negativo da amarela, ou da laranja, 0 da verde e 40 da azul. 40 menos 20 menos 20, 0. Finalmente, a vermelha cancelando. Veja, se eu pegar esse deslocamento, eu posso empurrar a vermelha para cima e eu vou notar que elas estão cancelando. Vermelha, azul e laranja estão se cancelando. A partir desse ponto, eu tenho a curva verde. Veja, mesma resultante, porque era óbvio, justamente pela manipulação simplesmente algébrica. O que eu tive de dificuldade aqui? Como eu tenho mais curvas, o início ficou mais trabalhoso. Então veja, eu vou procurar fazer os ajustes, primeiro, de tal forma que esse termo tenha valor próximo a um dos demais, certo? Eu podia ter transformado isso, se eu quisesse, eu não vou fazer agora, vou fazer na cor azul aqui. Em J omega 6.200, 62.500 para mim, vamos assim, trabalhar com essa referência no numerador também, no derivador, só que eu teria que depois multiplicar por 10, colocar uma curva acima. Tudo é uma questão de, eu diria, prática, para a gente identificar essas situações, certo? Então veja, qualquer um desses formatos que eu coloquei, e outras variantes, dão flexibilidade, mostram quão flexível é o termo derivador, e se eu tivesse esse termo no denominador, integrador. É uma questão de escolha. Os termos em colchetes, tá, que são os fatores da decomposição dos polinômios, esses são imutáveis, esses eu não tenho margem de manobra, não tenho como modificar esses valores que eu coloquei aqui em amarelo para o subsistema 2 e subsistema 3. Mas o subsistema 1, sendo um derivador, eu tenho infinitas possibilidades, várias margens de manobra. Algumas geram resultado mais simples, como a gente viu em magnitude, outras mais trabalhosas. Reforço, eu não fiz a magnitude, vou colocar aqui que isso aqui também é a magnitude em dB. Eu não fiz o gráfico de fase para segunda alternativa, vamos chamar assim, porque como eu demonstrei, não é necessário, é a mesma curva, não vai acrescentar nenhuma curva, não vai mudar nada quando eu faço esse tipo de escolha. Então veja, só reforçando aqui, o trabalho aqui que a gente teve primeiro foi encontrar o H de omega do circuito. Feito isso, operação de diagrama de Bode, irrelevante em relação aos circuitos. A gente só identificou as características de cada estágio, mas para vocês irem ganhando entendimento sobre tipos de filtro, função de cada estágio, operações, vejam, multipliquei aqui os dois subsistemas porque cascata no tempo com produto modulação em frequência.